Beleza, galera ligada aqui no Acorda Vascaíno, aqui no canal AV+, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Você viu aí a chamada da NIT Quantics, você pode encomendar, fazer o seu pedido, são produtos naturais e olha, melhora muito a questão da saúde, então entre em contato com a NIT Quantics, você tá vendo o QR Code na tela, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos e também aqui do canal AV+, nesse Acorda Vascaíno, nessa terça-feira. Comigo, Emerson Rocha, aqui para bater um papo com você. E eu peço logo de cara para você fazer o seguinte também: se inscrever aqui embaixo no canal Ave Mais. Tem muita gente que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito, ainda mais na segunda plataforma. O pessoal pensa o seguinte: já sou inscrito no Atenção Vascaínos, não preciso ser inscrito no Ave Mais. Pô, fala sério, me dá essa moral. A gente quer chegar a 100 mil inscritos até o final do ano, mas para isso eu preciso da sua ajuda. Se inscrevendo no canal, deixando o like nesse vídeo e sempre compartilhando para chegar a outros vascaínos aqui no segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Olha, fiz o seguinte, eu estava até meio aéreo, pensando no seguinte, pensando no que fazer para o Bom Dia Gigante de logo mais às 10 horas, lá no canal Atenção Vascaínos, já estava indo até dormir e lembrei, rapaz, eu estou escalado para o Acorda Vascaíno. Voltei correndo, sentei aqui e pensei, o que eu vou falar não se acorda vascaíno para bater um papo com a rapaziada. E não tem jeito, temos que falar sobre já a procura do Vasco sobre o novo técnico. Lógico que o nome da bola da vez é Fernando Diniz. Treinador que já passou pelo Vasco, não teve tanto sucesso assim, mas mesmo assim ficou ali gravado ali no memorial do torcedor do Vasco em alguns momentos o Vasco jogando bola naquela Série B de 2021, em que o Vasco sequer subiu para a Série A do ano seguinte, já que aquele time... Nem vou falar muito sobre aquele time, não. Quero falar mais sobre o Fernando Diniz, que depois que saiu do Vasco, passou por outros clubes, teve muito sucesso no Fluminense, onde foi campeão da Libertadores da América, chegou até o Mundial de Clubes, fez aquela final com o Manchester City, depois no próprio Fluminense acabou caindo, foi à seleção brasileira, enfim, você sabe de todo o contexto referente a esse treinador. Está fora do mercado, pelo menos não está trabalhando em nenhum time nesse momento, e surge como nome da vez. O presidente Pedrinho, o diretor de futebol do Vasco, Felipe, são caras que gostam muito do trabalho do Fernando Diniz. O próprio Felipe, nos seus times, lá no Bangu principalmente, alguns times que trabalhou com Volta Redonda, Confiança, até mesmo no Vasco, gosta de fazer algumas situações, umas filosofias que são adotadas pelo técnico Fernando Diniz. E aí eu quero bater um papo com você, torcedor, porque eu, Emerson, não sou tão fã assim do Fernando Diniz como treinador, mas respeito o trabalho que é feito, respeito, por exemplo, ter uma ousadia, ter uma situação de querer fazer mudanças no atual futebol, que está aquele futebol pragmático. E olha que eu sou muito pragmático em relação ao futebol, vocês sabem aqui que eu falo muito sobre a questão, lembra do Zé Ricardo pontua, o próprio Carille também, mas em alguns momentos a gente sabe que o Vasco precisa voltar a jogar bola, precisa jogar futebol. E eu acho que esse time do Vasco não é tão ruim assim como falam, o time do Vasco, o time titular, não o elenco. O elenco a gente sabe que precisa de outras peças. Mas o time do Vasco, o titular do Vasco, vamos botar assim, todo mundo 100%, todo mundo bem fisicamente. Acho que o Vasco escalado, por exemplo, com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho, Adson, Nuno Moura e Verratti, é um time de meio de tabela para cima com tranquilidade, ao menos ao meu ver. Então você pode fazer uma mudança tática acolá, botar um jogador mais do meio campo, sem problema nenhum, mas esse time, os 11 titulares do Vasco, com todo mundo 100% fisicamente, acho que é um time tranquilo para ficar no meio da tabela. Você pode colocar, por exemplo, o David, se estivesse bem fisicamente, também pode ser titular do Vasco, o jovem Estrela em algum momento, enfim. Tem outros jogadores aí que você pode também fazer uma modificação, uma substituição ou não nesse time que eu fiz aqui. Mas eu quero falar sobre o Fernando Diniz, tá? Eu acho que esse time do Vasco, já falei isso aqui, já tô falando isso aqui já pelo menos uns 2 meses. Esse time, esse elenco do Vasco está muito mais próximo às características de Fernando Diniz do que propriamente do Fábio Carille, o ex-técnico do Vasco demitido na última semana. Por que eu estou falando isso? Porque o Vasco, por exemplo, tem jogadores no seu banco, na sua zaga, na sua defesa, por exemplo, 2 jogadores de velocidade.
o João Vitor e o Lucas Freitas. Não são zagueiros, aqueles zagueiros tronculentos de fazer falta, de pegada. Não, mas são jogadores que de uma recomposição muito rápida. E isso preza o Fernando Diniz. O meio-campo do Vasco dá para jogar bola, Hugo Moura, Tietchan, o próprio Felipe Coutinho. Lá na frente você tem jogadores que são jogadores mais de construção, como o Adson, o próprio Nuno Moreira, o próprio Garré. Você tem à frente um centroavante que sai um pouco das características do Fernando Diniz, mas é um centroavante que, se receber muitas jogadas, pode sim fazer voltar a fazer muitos gols, que é o Pablo Verratti. Você tem jogadores como os laterais Lucas Piton, Paulo Henrique, o próprio Puma, enfim, jogadores que possam alimentar esse tipo de jogo do Fernando Diniz. Aí vão perguntar o seguinte, mas e o Léo Jardim? É um goleiro que não sabe jogar com os pés, mas ele já fez outros goleiros que não sabiam jogar com os pés também jogarem. O próprio Fábio, para mim, é o maior exemplo disso. Enfim, acho que são jogadores que possam ajudar. Acho que o Fernando Diniz, se chegar a ser o técnico do Vasco, está muito perto disso. O Vasco já está fazendo contato, já está fazendo conversas e deve ser mesmo o novo técnico do Vasco. Eu aqui já boto claramente aqui, mais uma vez, não sou muito fã do trabalho dele, mas acho que se a diretoria pensa uma maneira de futebol, como o Felipe e o Pedrinho pensam, contratar o Fernando Diniz, eu acho uma boa medida, porque vai pelo menos na filosofia do que eles pensam de futebol. Se vai estar certo, se vai estar errado, a gente discute em outro momento. E eu acho, pelo menos nesse momento, uma boa medida da diretoria. Ah, mas ele ganha muito, o salário é alto, o Vasco tem que baixar um pouco o salário. Essa questão de ajuste salarial ou não, fica para a diretoria do Vasco, mas se tem a filosofia e se tem a ideia de que vai dar certo com o Fernando Diniz, vai dentro. Vai, faz as negociações, os acertos em relação à questão salarial e vai embora e contrata mesmo pela filosofia e pelo pensamento de futebol. Não contrata como fez Fábio Carille, é o que tinha e acabou contratando um treinador que a própria diretoria não acreditava e não confiou. Você viu que, por exemplo, para mim, no jogo, no momento menos pior, vamos dizer assim, do Fábio Carille até à frente do Vasco, a diretoria acabou demitindo o treinador. Então você percebe claramente que não tinha ali uma empatia com o trabalho do Fábio Carille. Mas eu acho que agora, com o Fernando Diniz, vai ser dado para ele não só respaldo, confiança, uma conversa, um diálogo bem legal, porque Felipe e Pedrinho entendem de futebol, entendem bem de futebol, vão poder conversar a filosofia que os dois mesmo gostam, com o próprio Fernando Diniz. Acho que vai ser importante para o Vasco ter um ano de 2025, pelo menos de razoável para bom. Só para você ter uma ideia, eu acho que vai ser positivo não só para o Vasco, mas também para o próprio Fernando Diniz, que trabalhou na seleção brasileira, no Fluminense, já conhece o Rio de Janeiro, já conhece o Vasco, já conhece o clube, mas trabalhou no Vasco no momento que não tinha torcida, no momento daquele momento chato de pandemia, que acabou não tendo torcida ao seu lado. Então agora, com o torcedor do seu lado, podendo fazer um trabalho legal, vai ser importante para o Fernando Diniz. E vai ser positivo para ele também, que se você parar para analisar, hoje, 2025, o que pode ser tão trágico assim? Apenas, deixa eu bater aqui na madeira rapidamente aqui, a questão do rebaixamento, que a gente não quer nem conversar sobre isso. Tirando isso, por exemplo, se ele for contratado agora, provavelmente já no jogo contra o Operário na quinta-feira não vai trabalhar, mas já no próximo, jogando em casa, podendo conseguir uma classificação, já é uma situação legal. Na própria Sul-Americana, o Vasco está ali brigando ali com o Lanús pela primeira colocação, também já está brigando. E no Campeonato Brasileiro, se você chegar ali numa posição ali de intermediária para cima, tá tranquilo também. Então, para ele também não tem tanta pressão assim para fazer um trabalho espetacular, pelo menos nesse primeiro momento no Vasco. Então, para ele também é favorável tudo isso. Eu acho que a conexão fecha com o nome de Fernando Diniz, com essa diretoria, com o pensamento que eles têm de futebol e até mesmo o momento. Acho que o momento tem que ser contratado agora. O Flávio, por exemplo, ontem na live, disse que não, contrata só para depois, quando tiver o Mundial, que vai ter tempo para treinar. Não, é importante ele chegar agora, já conversar com o pessoal que já está trabalhando ali, com o Luizinho, com o próprio Bruno Lazzaroni, o Felipe, enfim, conversar, já conhecer, por mais que tenha pouco tempo para trabalhar, pouco tempo para treinar, mas já conhece os jogadores, já senta para conversar. O papo também é sempre muito importante. Eu lembro, por exemplo, do Renato Gaúcho, chegou agora no Fluminense, não fez muitas mudanças, mas disse o seguinte, cara, eu só determinei quem vai bater o escanteio, quem vai bater a falta, conversei com os atletas, dei confiança e a situação
situações aconteceram. E eu penso a mesma coisa no Vasco. Ele tem que chegar o mais rápido possível. Tomara que já essa semana consiga fechar essa contratação, por mais que ele não estreie na quinta-feira contra o Operário lá em Ponta Grossa, mas já consiga fazer a sua estreia já no fim de semana, visando o jogo contra a equipe do Palmeiras. Eu acho que vai ser importante pro Fernando Diniz já chegar trabalhando no Vasco, que vai ser muito importante para dar início a essa trajetória, início também a esse trabalho que vai ser feito à frente do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente fica na expectativa de que tudo aconteça de razoável para bom e essa contratação seja mesmo efetivada com o Fernando Diniz sendo técnico do Vasco. Eu pergunto a você, acha bom? Acha ruim? Os números dele não são tão bons assim. Vou trazer muita informação no Bom Dia Gigante às 10 horas, eu conto demais com a sua audiência. Mas eu acho que agora, pensamento da filosofia da diretoria, eu acho que tudo encaixa para fazer um bom trabalho e que seja essa a contratação e que Deus ajude o Vasco nessa reta final de 2025. Grande abraço a todos vocês, peço para você se inscrever aqui embaixo no canal AV+, deixar o like nesse vídeo e compartilhar para chegar a outros vascaínos. Grande abraço a todos vocês, ótimo restante de terça-feira, 10 horas, encontro marcado lá no canal Atenção Vascaínos, aqui ó, tô até mudando o microfone, 10 horas lá na Atenção Vascaínos, no Bom Dia Gigante, ao vivo com muita informação, mas aqui é o AV+. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!